duas palavras que você deve evitar a qualquer custo. Duas palavras que, se você falar, se você repetir essas palavras constantemente, elas certamente vão impedir você de chegar onde você quer. Por que isso? Por que as palavras? Quando a gente conversa, uma das coisas que a gente conversa aqui é sobre PNL, né? Programação Neurolinguística. Eu não falo muito aqui nas questões técnicas, né? Eu gosto mais de ir para as questões práticas, mas muito do que eu te falo aqui, de questões práticas, vem da PNL, né? Programação Neurolinguística. O próprio nome já diz, você se programa através da linguagem, tanto da sua linguagem como do que você ouve, né? Vamos dizer assim, da linguagem de outras pessoas. Mas como muitas vezes não é possível, né, você evitar ouvir umas coisas, né? Você pode sim controlar aquilo que você fala para você mesmo. Então, eu vou falar aqui para você quais são essas duas palavras, por que você deve evitar e, obviamente, trocar essas palavras por palavras diferentes. A primeira delas, eu até já fiz um vídeo mais antigo, né, onde eu falava sobre isso, que é a palavra tentar. Tentar. Sempre que você fala tentar, isso manda um sinal para sua mente, né? Eu vou tentar fazer tal coisa, eu vou tentar fazer isso. O tentar é uma palavra muito fraca, né? Ela dá a ideia da possibilidade de fracassar, da possibilidade de não dar certo. Então, quando você fala, eu vou tentar passar num concurso, eu vou tentar montar meu negócio, eu vou tentar ter a minha casa, isso está criando a possibilidade disso não acontecer. Só para você ver como que essa palavra é fraca, imagine que um político, né? Um político lá, quando ele vai fazer o discurso, ele vai chamar as pessoas para votar nele, ele fala, olha, eu vou tentar arrumar mais emprego para todo mundo, eu vou tentar construir escolas, eu vou tentar fazer isso. A pessoa vai olhar e falar assim, poxa, mas tentar? Não, por mais, ele pode até mentir, ele pode até falar que vai fazer e depois não fazer, mas ele jamais vai usar a palavra tentar, porque é uma palavra muito fraca. Então, elimine essa palavra da sua vida, definitivamente. Sempre fala, eu vou fazer isso. Se for algo que você realmente tiver decidido, comprometido a fazer, eu vou fazer isso. Então, primeira palavra, tentar. Segunda palavra, que é extremamente comum também, é difícil. Difícil. Isso é difícil. Eu vou fazer... Exemplos práticos aqui. Eu vou tentar passar... Vamos lá. Eu vou tentar passar em tal prova, mas eu sei que é muito difícil. Imagina, se você falar isso, a chance de você fazer, né, nesse exemplo aqui, de você passar em uma prova, é praticamente impossível. Eu vou tentar sabendo que é difícil. Tudo aquilo que você fala que é difícil realmente vai ser. Mesmo que seja simples. Mesmo que seja simples. E tem coisas que, por exemplo, acordar cedo, né? Acordar cedo. Durante muito tempo eu falava, para mim é difícil acordar cedo. Para mim é difícil acordar cedo. E adivinha o que acontecia? Era difícil acordar cedo. Uma crença que eu tinha, e muitas pessoas têm, é possível que você tenha, é difícil emagrecer. Eu tenho dificuldade em emagrecer. Quantas vezes pode ser que você, né, se você tem problema com peso, você já falou isso? Essa crença, eu tenho dificuldade em emagrecer, faz com que isso realmente aconteça. A clássica, ganhar dinheiro é difícil. Chegar em tal nível, ser chefe na empresa, é difícil. Tudo aquilo que você fala que é difícil, realmente vai se tornar. Então, admire, né, e fale sobre o fácil, né? Existe uma questão aí, quando você foca muito no difícil, tem uma questão aí, muitas vezes, de não merecimento, que é uma coisa que tinha em mim, né? Então, quando a pessoa tem a crença de não merecimento, ela não aceita as coisas fáceis, ela acredita que o que é fácil não tem valor. Logo, se você acredita isso, que o que é fácil não tem valor, obviamente, tudo vai ser difícil. Então, mude essa linguagem. E muitas vezes, para você fazer uma mudança drástica, é um pouco complicado, por exemplo, né? Se você fala que é difícil e você mudar para o fácil, é o ideal, mas muitas vezes essa mudança é uma mudança que, para você fazer ela, se está muito arraigado ali, é uma mudança que você pode encontrar um pouco mais de dificuldade. Então, mude. O Tony Robbins fala muito disso, né? Quando a palavra é negativa, você coloca uma palavra menos negativa, e quando é uma palavra positiva, você potencializa aquele positivo, tá? Então, por exemplo, na palavra difícil, né, em vez de você falar algo que algo é difícil, você pode falar assim, olha, eu tive um pouco de dificuldade. Um pouco de dificuldade. Já muda, em vez de falar que, por exemplo, em vez de falar que é muito difícil, eu tive um pouco de dificuldade. Isso nesse momento de transição. É óbvio que o ideal é você chegar e falar, não, isso aqui eu faço tranquilamente, vai ser fácil fazer isso. Então,
tive um pouco de dificuldade ou foi um pouco desafiador, por exemplo, né? São palavras que tiram tira um pouco da emoção, né, da palavra. A palavra difícil tem uma emoção diferente da palavra um pouco desafiador, né? Da mesma forma que isso funciona muito bem também positivo. Em vez de você falar quando acontece uma coisa boa, em vez de você simplesmente falar, nossa, isso foi bom, se você falar, nossa, isso foi maravilhoso, isso foi extraordinário, essas palavras, maravilhoso, extraordinário, carregam uma emoção melhor do que a palavra bom, simplesmente. Tá? Então, pega isso aqui, o poder das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Isso funciona o tempo inteiro. E se você quer aprender a usar isso, se você não baixou ainda, né, o meu guia gratuito, Reprograme Sua Mente, eu mostro aí palavras, frases que você pode substituir para mudar completamente, né, a sua mentalidade e também os resultados que você tem na sua vida. Está aqui no primeiro link na descrição. Fez sentido a nossa conversa aqui? Deixa um comentário, dá um like também se fez sentido. É isso, abraço, até o próximo vídeo.